Fala do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aí para mais uma palavra abençoada, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Você que está entrando pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que essa palavra fale grandemente no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pois é, igreja, eu coloquei aí um título, né, talvez um pouco até diferente do que eu tenho costume de colocar. Coloquei o crente canguru. Mas como assim, pastor? Por que crente canguru? Antes de eu trazer essa explicação para você, igreja, essa mensagem, eu quero ler um versículo para você, ou um livro, que está em Hebreus capítulo 10, no verso 19, que fala assim, Hebreus 10, 19 fala assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha para você ver, igreja, presta atenção um pouquinho. Por que coloquei, igreja, um título crente canguru? Porque muitas das vezes, igreja, é muito fácil, e as pessoas às vezes julgarem ou apontar uma congregação, ou um pastor de uma congregação, ou um líder de uma congregação, porque ele cometeu um erro. É muito fácil, às vezes, igreja, a pessoa chegar e pensar, não, aquele pastor, não, ele fez tal coisa, não me agradou. Eu vou sair daquele ministério. Eu vou sair daquela igreja. Então essa pessoa ela vai para outro ministério. E chega lá, essa pessoa ela tem o mesmo problema. Aí ela, não, eu vou sair desse ministério. Aí ela vai para outro, tem o mesmo problema. Será que, igreja, o problema às vezes não está em nós? Que às vezes nós procuramos demais igreja perfeita? E isso nós não vamos encontrar? Ou talvez porque nós procuramos líderes perfeitos, e isso jamais nós vamos encontrar? É claro, igreja, que eu falo para você que tem muitos que fazem aquilo que o Senhor já diz que são os falsos profetas. Mas há muitos líderes, igreja, que fazem ou se esforçam para fazer uma obra de excelência e às vezes erram, falham. Talvez o que falta às vezes, igreja, em nós é ter misericórdia daqueles que estão de frente à liderança e procurar entender o porquê que aconteceu tal coisa. Às vezes as pessoas, igreja, muitas vezes preferem virar as costas, sair daquele ministério, sair daquele lugar e ir para outro. Porque fulano falou uma coisa, porque fulano falou outra coisa, porque isso, porque aquilo se torna o quê? Um crente canguru. E um crente canguru, igreja, ele nunca tem raiz. Um crente canguru, ele nunca tem raiz. Nós vemos que a palavra de Deus, ela traz para nós aqui, igreja, então, que nós devemos que se chegar ao Senhor, se chegar diante de Deus com um coração verdadeiro. E ele fala então também, igreja, que nós temos que purificar, igreja, purificar os corações, igreja, da má consciência. Ou seja, às vezes o problema não está, igreja, não é no ministério. O problema às vezes está, igreja, na nossa consciência. Talvez o que nós precisamos, igreja, é purificar o nosso coração da má consciência, dos maus pensamentos, de coisas que talvez nós passamos no passado, em outros lugares, que nos feriu, e às vezes nós precisamos de passar por um momento de cura, de transformação no nosso interior. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes o Senhor nos coloca em certos lugares para nós criar raiz. E às vezes, igreja, nós olhamos tanto para o defeito do homem, o defeito da mulher, o defeito do líder, o defeito do pastor, do presbítero, e às vezes perdemos o foco de fazer o que é mais importante, que é ganhar almas e vida naquele lugar onde o Senhor nos colocou. Porque se colocou ali, igreja, para nós estarmos ali, é ali que nós temos que criar raiz, é ali que nós temos que dar fruto. Porque então a palavra de Deus, igreja, ela nos fala claramente, igreja, que no versículo 26, Hebreus 10, 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, igreja, às vezes nós estamos agindo na rebeldia, na desobediência, não estamos percebendo. Se você voltar então ao versículo 25 também fala, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, igreja, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aí eu fecho aqui, igreja, porque eu não quero nem falar muito. Admoestando, ou seja,
exortando, corrigindo. Às vezes a pessoa foi colocada para acrescentar, para agregar aquele lugar. E ela prefere apontar, julgar, falar que tem isso, falar que tem aquilo. E a pessoa, igreja, que entra numa igreja ou no ministério e sai ali, igreja, por causa do homem, ela nunca entrou ali por causa de Jesus. Ela entrou ali por causa do homem. Então o Senhor fala que nós temos que admoestar, o que nós temos que corrigir um outro, ainda mais que está chegando aquele grande dia. Então, ou seja, é mais fácil eu saber que a pessoa está fazendo algo que não agrada o coração do Senhor e sair daquele lugar, do que chegar até aquela pessoa e falar assim: olha, é necessário que você corrija algumas coisas, porque o reino de Deus é chegado. Deixa eu falar algo para você. É tempo de você criar raiz. Para de olhar o erro do irmão. Para de olhar o erro do próximo. Cria raiz. Não seja um crente canguru. Um dia está aqui, um dia está lá. Pula aqui, pula lá. E nisso o tempo vai só passando. E o seu ministério, sabe como que ele está? Paralisado. Está parado. Sabe por quê? Porque está olhando demais para o homem. Está olhando demais para aquilo que o homem faz. Não, eu não estou falando, igreja, que o homem é perfeito. Eu não estou falando que nós temos que engolir certas coisas que o homem faz, não, igreja. Mas tem coisas, igreja, que muitas das vezes nós podemos mudar através da sabedoria que Deus tem nos dado. Nós podemos mudar e fazer diferença, mas preferimos às vezes ser um crente canguru. Reflita essa mensagem, igreja. Reflita, pensa. Será que nós estamos ali por causa do homem? Será que nós saímos ali por causa do homem? Será que nós estamos ali por causa de Cristo? Será que nós saímos ali porque Cristo mandou? Reflita nessa mensagem. Que Deus te abençoe. Podendo, compartilhe, deixe seu like e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?